Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas. A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus e para sempre ele seja louvado. Hoje o nosso estudo será sobre não matarás. Foi dito aos antigos: não matarás, pois quem quer que mate estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se irá contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Quem disser a seu irmão raca, merecerá condenado ao fogo do inferno. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 21 a 22. Nesse laço, estendendo e aprofundando o conceito do não matarás, Jesus condena veementemente todo e qualquer sentimento inamistoso, quais a cólera, a arrogância, o desprezo e quejandos, por serem antagônicos à lei do amor, que deve presidir as relações dos homens entre si. Até mesmo palavras menos gentis, como raca, que significa homem sem valor, ou louco, mereceram-lhe as mais severas reprovações. É porque certas expressões vocabulares, embora não encerram ofensa grave, quando proferidas desdenhosamente, de modo malicioso ou com particular entonação, podem ferir profundamente a suscetibilidade do próximo, provocar ódios e rancores, e não raro, ensejar revides e desforços violentos, de funestas consequências. Bom é, pois, que se corte o mal pela raiz. Assim, pela doutrina cristã, não é só o homicídio propriamente dito que constitui violação deste mandamento, mas também uma simples palavra, desde que sirva para destruir as boas coisas deste mundo. A amizade entre as pessoas, a harmonia de um lar, a inocência de uma criança, o respeito pela reputação alheia, a fé de uma alma crente, a esperança de um sofredor, o entusiasmo por uma causa nobre, entre outros. Em contraposição aos ensinos de Jesus, algumas pessoas, arrogando-se um direito que ninguém lhe conferiu, o de corrigirem uma suposta omissão divina, ao fazerem uma explicação do não matarás, ousam afirmar que não se deve interpretar esse mandamento em sentido absoluto, admitindo casos em que o assassínio se torna justificável, aconselhável até. Como se justificarão perante Deus por tais atentados à sua lei? Há também quem suponha que o não matarás significa apenas respeito à integridade do próximo. E imagine-lhe seja permitido desfazer-se da própria vida, quando circunstâncias amargas ou aflitivas a tornem pouco atrativa ou insuportável. Laboram um erro, pois o suicídio é sempre uma violação deste mandamento, ainda que se busquem os mais belos e os mais fortes motivos para justificá-lo. Aliás, todo e qualquer dano à conservação da existência, própria ou alheia, importa em falta grave, pela qual havemos de responder. Sim, porque entre todos os bens concedidos por Deus aos homens, o maior deles, de mais alto valor, é a vida. Dela depende o início de todas as coisas.
o fundamento de todas as suas atividades, do seu progresso, de sua felicidade. Enfim, devendo, pois, esse dom ser guardado e zelado com o máximo amor e carinho. Então, o maior presente que Deus pode nos dar é a vida. E a gente tem que cuidar da nossa vida com muito amor e com muito zelo. Porque senão a gente há de responder por tudo que a gente atentar contra a nossa vida e da vida de alguém. Desta maneira, as negligências com a saúde, como a glutonaria ou a ingestão de alimentos prejudiciais, as dietas e jejuns, tão largamente usados pelo sexo feminino para conservar a leveza e a esbeltez, de que resultam quase sempre gravíssimas enfermidades. Os vícios de toda ordem, como o tabagismo, o alcoolismo, a toxomania, a luxúria, entre outros. Assim também todos os excessos e abusos que solopam as forças psicossomáticas, apressando a morte, representam formas de auto-homicídio direto, tanto mais culposo quanto maior tenha sido o prejuízo causado ao equilíbrio orgânico. Inspirados por uma falsa piedade, há quem inflija a vítimas de doença extremamente dolorosas ou a enfermos idosos e incuráveis, o chamado golpe de misericórdia, que consiste em pôr fim à angústia do padecente, administrando-lhe uma droga ou outro qualquer agente que lhe cause, seguramente, a morte rápida e sem dor. Julgam com isso estar praticando uma ação moralmente boa, mas na verdade trata-se de um covarde homicídio, contrário, portanto, à lei de Deus. Embora o moribundo haja chegado às vascas da agonia, quem pode afirmar com plena certeza de que lhe haja soado a hora derradeira? Deus bem pode conduzi-lo até esse estado e daí fazê-lo retornar à vida, para que alimente ideias e propósitos diferentes dos que tinha. Ademais, quantas e quantas vezes a ciência há confessado o engano de suas previsões, mesmo quando não existia a menor probabilidade de um regresso definitivo à saúde. Há a possibilidade corroborada por inúmeros exemplos de o doente, antes de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por instantes o gozo de suas faculdades morais. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Às vezes, é nesse momento extremo que, entregando-se às profundas reflexões, ele se dá conta dos seus erros e deslizes praticados durante todo o curso de sua existência, e sente irromper em seu espírito um relâmpago de arrependimento, capaz de lhe poupar muitos sofrimentos na vida espiritual. Meus irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que cada um de seus filhos necessita. Ele sabe das nossas aflições, Ele sabe das nossas dores, aonde aperta em nós. E Ele é tão misericordioso que
porque Ele sabe aonde Ele tem que trabalhar em cada um dos seus filhos. Nenhum de nós estamos desamparados perante a misericórdia e o amor de Deus. E muitas das vezes, nas nossas aflições, a gente se vê desesperado e sem saída. Mas Deus usa de muitas e muitas maneiras. E a dor, né? As aflições, as misérias humanas são meios de nos despertar espiritualmente. Quem não entende isso vive realmente dentro de um pântano. Mas a gente tem que começar a entender o porquê de certas coisas acontecerem na nossa vida para a gente ter esse despertamento. Ninguém está à mercê, né, da sua sorte. Nós temos um Deus que cuida e vela por nós. Nunca se esqueçam disso. E muitas das coisas nos acontecem justamente para ter esse despertar. Então vamos parar, vamos observar diante das nossas dores, das nossas aflições, diante do nosso barulho, porque a gente se encontra muitas das vezes em barulho. As coisas ao nosso redor, a gente liga um alto-falante e a gente não consegue escutar a voz de Deus. E Deus, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para nos atingir, para que a gente venha ter esse despertar. Guardemo-nos, pois, de abreviar a vida humana, ainda que seja de minutos, porque onisciente e infinitamente misericordioso, Deus não é indiferente sequer à sorte de um pardal e sabe e provê o que melhor convém a cada um de nós. O não matarás é lei divina que brilha entre os homens destas épocas recuadas para que possa fazer parte da própria vida dos homens. Existem muitas modalidades de matar e a alma deve observar a palavra de Deus pelos seus semelhantes, começando a respeitar primeiro seus irmãos, para depois passar às outras escalas, de acordo com o crescimento espiritual das criaturas. Esperemos que a vida seja transformada das trevas para a luz, da luz para Deus, mais presente no coração das pessoas. O homem vai deixar de tomar o lugar de Deus na execução da justiça. Ele vai amar e servir. Ele vai instruir e educar, aprendendo e ensinando. Ele não é Deus. O homem é filho de Deus, tendo em Jesus o guia de todos os seres humanos que estageiam na terra. A gente tem que parar com essa mania de querer ser Deus. Como espíritos imperfeitos que nós somos. Né? A gente muitas das vezes quer tomar as decisões na força do nosso braço. E não é assim. Se a gente soubesse que diante de uma aflição, a gente tomar uma decisão sem pensar, a gente está fazendo muito pior e criando muito mais dívidas perante a lei de Deus. O significado do mandamento se diversifica em todos os rumos. Não matar o próprio corpo, não matar o tempo que Deus nos deu, não matar os bons pensamentos, não matar a palavra edificante, não matar a força e a vida da natureza em todos os seus reinos. Os caminhos para respeitar a vida são inúmeros e devem ser respeitados pelos homens,
para que esses homens tenham paz. Enquanto a criatura não ajudar, não servir, não amar a todos e a tudo, não encontrará a paz de consciência. Então, é sempre, gente, no amar, no servir a tudo e a todos. Como eu falei no vídeo anterior, não tem que amar só a galerinha do meu bolinho, da minha panelinha, da minha crença religiosa. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos amados e queridos de Deus. Não tem o privilegiado. Porque se Deus agir assim, eu tenho um filho privilegiado, ele já não é Deus. Porque ele é pai de amor, de misericórdia, de benevolência, de indulgência para com todos. Então, vamos parar de criar situações que a gente coloca pessoas de fora da nossa vida. Ele nos ensinou a amar os nossos inimigos, respeitar os nossos inimigos, né? Não podemos esquecer o Evangelho nos nossos escritos, porque ele nos dá força de entendimento em todos os rumos da inteligência. Vejamos o que se encontra em Atos dos Apóstolos. Os discípulos, porém, transbordaram de alegria e do Espírito Santo. Atos, capítulo 13, versículo 52. Essa visita da alegria e do Espírito Santo foi pelo respeito mais profundo das leis de Deus, ensinadas por Jesus a seus companheiros. O ministério estava em plena harmonia. O amor era o grande móvel, manifestado em todos os corações. Os discípulos, pelo conhecimento com Jesus, não mais mataram, e sim passavam em todos os lugares dando vida, animando os sofredores, dando pão a quem tinha fome, vestindo os nus e desse modo sendo bem-aventurados em todos os segmentos da vida. Eles compreenderam o que é amar e o que é o amor. É muito lindo, gente, ler, né, isso daqui e vivenciar isso. Porque é tão bom quando a gente tá triste, aflito, chega alguém perto da gente com uma energia boa, com uma palavra boa e nos bota pra cima. É tão gratificante, porque a gente vê que Deus não nos esqueceu. Seja por um vídeo que a gente escuta, que nos aparece, seja por uma palavra, pelo um olhar. Às vezes o outro não precisa nos falar nada. Só dele nos olhar, a gente consegue compreender que no olhar dele tem algo que nos transmite paz. E quando eu leio, eu estudo algo assim, eu sinto muita presença de Deus na minha vida. E Deus é maravilhoso, gente. Como eu já falei aqui, todo mundo tem problema. E mesmo diante dos nossos problemas, a gente tem que olhar e enxergar que Deus está ali com a gente. E eu fico muito feliz quando, através de uma palavra, de um olhar, de alguém me falando alguma coisa, eu sinto ali muita presença de Deus. É muito gratificante. E é maravilhoso falar desse Deus, porque a gente se sente amparado, a gente se sente amado, protegido. E ninguém tá sem amparo, né? Desculpa que faltou a palavra aqui.
Aplicar a morte física nos outros é um crime, principalmente quando é aplicado em nome daquele que somente dá a vida. Olha, Deus é vida, Ele não aplica a morte. Que é Deus, né? A humanidade se encontra em um caldeirão de lutas de todos os tipos. A inferioridade campeia em todos os quadrantes da Terra. E parece que o mundo se encontra desabando em uma calamidade universal, muito pior do que o próprio dilúvio. No entanto, nem o mundo, nem a humanidade estão piorando. Pelo contrário, isso é indício de melhora breve. Todavia, os verdadeiros sinais de mudança se encontram em dores, desesperos e infortúnio sem conta. Ainda assim, a lei se irradia e com mais expressão visível. Às vezes, a gente não entende que é através das dores, né, das lutas, que as coisas vão de melhorar. Sabe por quê? Eu não entendia muito isso não, mas aí eu comecei a ver, quando algo te incomoda, ou você aceita aquilo, ou você busca melhora. E muitas pessoas, inconformadas com essas dores, com essas aflições, elas buscam a melhora. Poucos ainda que aceitam do jeito que tá. Mas, aí você vai falar assim, Viviane, mas a gente escuta muito isso, muito aquilo. É porque a notícia ruim, ela tem muito mais força. Porque as pessoas ainda gostam de falar das notícias ruins porque dá ibope, dá like, né? É noticiário, vende. Mas tem muita coisa boa, meus irmãos, acontecendo no mundo. E é falado sim, mas não tanto quanto. Então vamos dar ibope para as coisas boas. Porque tem muita coisa boa acontecendo. Entendeu? Não matarás. Para que a ilusão da morte desapareça para sempre e passe a reinar somente a vida eterna. Resta-nos colher a soma de tudo, de todos os acontecimentos, guardá-la na intimidade da vida, convidar a Cristo para a intimidade do coração, na presença de Deus, para o grande banquete que se chama tranquilidade, imperturbável da consciência e felicidade sem fim para todas as almas, redimidas, em se despertando todos os dons da luz na expressão da paz. Então, o não matarás não precisará ser dito nunca mais, por não precisarem dessa advertência as almas que herdarem a terra. A gente é filho de um Deus vivo, um Deus da luz. Então vamos ser luzes e vamos sim ter amor à nossa vida e à vida do próximo, que é o maior presente nos dado por esse Deus maravilhoso. Uma boa noite, bom estudo para vocês, que o estudo venha trazer a reflexão necessária a cada um de vocês, porque eu sei que Deus leva mensagem a cada um que necessita, que nós possamos refletir sobre a importância desse presente chamado vida. Deus abençoe vocês, até o próximo estudo.